O que esperar do ouro? Esse é o tema do vídeo de hoje aqui no canal e vamos acompanhar aí, pessoal, tudo que eu tenho visto, né? O pessoal comentando bastante aí. O ouro é um ativo que está numa movimentação de tendência muito forte, rompendo máximas históricas, ganhando força já há algum tempo, né? A gente está vendo aí essa força no ouro. Tá? Um ativo que muitos traders gostam de operar, eu opero bastante o ouro, tanto na sala no período da noite, de manhã também, a gente está sempre buscando oportunidades no ouro. Então vamos comentar um pouco sobre esse cenário aí do ouro, o que pode, né, estar levando essas movimentações expressivas de tendência de alta tão fortes no ativo, tá? E o que eu acredito que faça sentido, né, para estar gerando toda esse cenário aí no ativo, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem que entender uma coisa, tá? Ó, o cenário que a gente está vivendo hoje. Deixa eu até diminuir aqui a tela para a gente olhar aqui o gráfico efetivamente do ouro, tá? E aí a gente comentar aí de forma mais clara o que a gente, né, tá conseguindo ver aí no ativo. A gente vê que o ouro, ó, ele já vem de uma movimentação de alta muito expressiva, tá, pessoal? Se a gente pegar aí, né, os últimos... Aqui a gente está com um gráfico semanal, tá? Do ouro futuro mesmo, não é o Chá USD, tá? A gente consegue ver que o ativo vem de puxadas muito fortes lá desde 2023, né? Ele ficou um bom período aqui lateralizado, ó, né, de 2020 até esse rompimento aqui, que foi em 2024, tá? Que a gente está no gráfico semanal. E olha esse rompimento, né? Ele tinha uma resistência importante aqui nesta região, ó, do 2,100, tá? Que quando foi rompida, o ativo acelerou uma movimentação muito expressiva aí para cima, tá? Então, primeiro, né, um ponto importante para a gente entender agora é esses últimos rompimentos aí do ouro, né? O que pode estar efetivamente afetando, né, o ativo nessas movimentações de alta. A gente tem um cenário, pessoal, esse ano especificamente, né, depois das eleições aí lá no mercado americano, Trump assumiu, questões de tarifas, um tanto de mudança, né, e o mercado bem movimentado esse ano, tá? E isso gera, né, muitas tensões e muitas expectativas nos mercados de uma forma geral. Eu vejo, tá, 3 pontos principais que podem estar gerando, né, essa movimentação forte do ouro. Muita gente fala assim, pô, o ouro não vai parar de subir, o ouro, né, vai continuar nessa alta aí até quando? E aí a gente tem que ter em mente 3 pontos, tá? O primeiro, o Fed, ele tá querendo cortar a taxa de juros, né, mesmo com a inflação acima da meta, tá? Isso é o primeiro ponto. Por quê? A taxa de juros é um fator que, né, eu já até comentei isso no último vídeo com relação ao payroll que a gente vai ter amanhã, tá? A taxa de juros é um mecanismo de controle da inflação. Uma das coisas, né, que a taxa de juros vai ter um impacto ali direto é no controle da inflação. Então, se você tem uma inflação acima da meta, por mais que ela esteja, né, ali lateral, e é o que a gente consegue ver, ó, se a gente pega o gráfico aqui da inflação no mercado americano, a gente vê que tem um bom tempo que a inflação dos Estados Unidos está lateral. Ela está em 2,7 em julho de 25, tá? E a gente vê a inflação lateral aí há um bom tempo. Só que ela está lateral, está estagnada ali, né? Está parada acima da meta. E quando você tem o mercado, o Fed, né, querendo, e o governo americano pressionando o Fed para cortar a taxa de juros com a inflação acima da meta, isso gera um certo incômodo. E aí, qual que é a fuga, né? O ouro, a gente sabe, ele é um ativo de segurança, né? Os investidores vão buscar o ouro em momentos ali de instabilidade, momentos de crise, momentos que eles, né, querem buscar ali uma segurança maior para um possível evento que possa vir, né, a impactar os mercados de forma negativa. Esse é o primeiro cenário, né? O Fed querendo cortar juros com a inflação acima da meta. Pode gerar a longo prazo, né, efeitos que já estão sendo precificados agora no ouro, né, nesses movimentos de alta, tá? Outro ponto, pessoal, o Trump em batalha com o Fed, tá? Querendo mudar ali a composição dos membros de política monetária, né, do Banco Central Americano. A gente tem algumas investigações lá em membros da diretoria, então isso gera uma instabilidade muito grande com relação, né, ao Fed especificamente.
Então isso também dá um desconforto, gera um desconforto muito grande, né, nos players. E automaticamente eles vão buscar ali, né, por ativos de segurança, e o ouro é um dos principais, né, desses ativos. Então esse é o segundo ponto, né, que pode gerar aí, que pode estar fazendo com que essa precificação do ouro, né, siga firme aí nessa movimentação de alta, e a gente vendo esses rompimentos aí de topos históricos. E o terceiro ponto é o dólar fraco, né? A gente está vendo o dólar muito estagnado, o DXY parado, tá, pessoal? Então, assim, se a gente pegar aqui, ó, o DXY, tá vendo? Ó? O dólar ele vem muito paradão, ele está tentando perder uma região de suporte aqui importante, né? E olha como que o DXY veio perdendo força aí desde janeiro, tá vendo? Então, assim, o dólar ele tá fraco, e isso, né, também afeta aí o desempenho do ouro. Então são três fatores, né, na minha visão, são esses três que eu comentei, que têm impactos diretos aí no ouro e fazem com que ele esteja nessa movimentação nessa movimentação forte, rompendo aí topo atrás de topo, né, e ganhando bastante força. O que a gente consegue visualizar aqui agora e até onde a gente pode esperar, né, que o ouro vá? O primeiro ponto aqui é que a gente já consegue ver no gráfico semanal, tá, pessoal? A gente viu esse rompimento, né? A tendência está firme, tendência forte. E eu comento bastante com o pessoal. A gente tem alguns cenários, ó, e aqui a gente consegue até identificar, ó, meio que um... Pode ser que ele esteja formando uma cunha, tá? Ou quem sabe um processo corretivo em forma de deriva, tá? Porque eu comento bastante com isso com o pessoal na sala. Em movimentos muito fortes, tá, pessoal? A gente tem algumas formas de correção do mercado, tá? A forma padrão é o que? O mercado está subindo, né? Ele faz a correção contra a tendência e vai dando sequência, tá? Outra forma de correção que o mercado tem, quando ele está mais forte ainda, né? E ele não consegue nem fazer a correção assim para baixo, ó, numa tendência de alta, corrigindo, né, para baixo, buscando retrações, é o ativo corrigir de forma lateral, né? Então, essa também é uma forma de correção que demonstra que o ativo está forte, né? Porque ele vem numa tendência e não tem força nem para puxar para baixo, né? A tendência de alta está tão forte que ele corrige lateral. E são muitos cenários aí que às vezes geram, né, de breakout, tá? Alguns padrões aí que a gente consegue ver no mercado, onde ele forma aí, né, um caixote, fica descansando ali lateral e depois rompe ali a tendência dando continuidade, tá? E uma outra forma, tá, do mercado também puxar uma correção é em forma de deriva, né? Aí é o mercado mais forte ainda, que é o quê? O mercado vem forte puxando, ele fica derivando, né? E aí muita gente fica naquela expectativa, vai puxar para baixo, vai cair, né? Esperando o quê? Que o mercado faça isso aqui, ó. Tá? Só que aí o que acontece? Pum, ele estoura para cima, tá? Por quê? A pressão, né, a demanda aqui ainda segue muito forte, né? Então ele corrige subindo, tá? E depois dá sequência na tendência. Então a gente tem todas essas formas, tá, de correção. Pode ser que o mercado esteja aqui num processo como esse? Pode, tá? Pode ser que ele ainda tente, né, seguir renovando máximas, a depender de como, né, o mercado vai reagir a todo o cenário econômico que a gente vai ter aí na sequência desses próximos meses, tá? Então pode sim ser que o mercado esteja num processo corretivo, né, em forma de deriva para tentar seguir em alta, beleza? Pode ser que essa cunha aqui, né, gere uma movimentação de correção mais forte? Pode. E aí um ponto que a gente pode acompanhar aqui, né, importante, é olhar o IFR, tá? Por quê? Olha como que o IFR está se comportando. A gente vê o ouro subindo, né? E o indicador, ó, ele está caindo, tá? É claro que essa linha aqui, pessoal, ó, se o ouro continuar subindo aqui, essa linha pode vir renovar topos aqui, ó, nessa região, tá? E anular essa divergência que a gente tem aí até o momento, beleza? Se essa linha vermelha aqui do IFR vier subindo, né? Bater aqui a superação desse topo, por exemplo, tá? A gente pode ter o ativo anulando essa divergência de baixa aqui que a gente tem, né? Onde a gente vê o preço subindo e o indicador caindo, tá? Então, esse é um ponto importante aí também para a gente monitorar. O IFR, né, pessoal, e as divergências, elas são um alerta, tá? Não quer dizer que, pô, vi uma divergência aqui no semanal, vou sair vendendo porque agora o ouro vai virar. Muito cuidado. O ouro, ele está em região de vazio gráfico, né? Que é o quê?
Para trás aqui, pessoal, ó, não tem barreira nenhuma no ativo, tá? Não tem barreira nenhuma no ativo. Por quê? Porque aqui, ó, não teve negociação nessa região aí para trás, ó. Não tem memória de preço, né? Não vai ter resistência, não vai ter topo, não vai ter média, não vai ter retração, não tem nada. Então ele pode seguir subindo aí, ó, né? É a famosa terra prometida, né? É aquela região onde o ativo entra que você não vai ter barreira para travar o preço. Então aqui para trás, ó, você não tem nada, nada, nada. É um vazio gráfico, literalmente, onde ele pode ainda gerar movimentos de aceleração. Ele vai ficando cada vez mais esticado, né, à medida que ele não puxa uma correção significativa. Sim, esse é um ponto de atenção. E a divergência também. São alguns alertas ali que a gente vai vendo que podem gerar, né, futuramente movimentos corretivos ou até mesmo uma reversão de curto prazo, né, no ativo, tá? E agora falando de potenciais, né, alvos ainda para o ouro, tá? A gente consegue ver aqui, pessoal, que ele nesse ano, né, formou aqui um grande caixote, né? Inclusive eu vinha comentando isso bastante com o pessoal na sala, tá? Que o ouro ele vinha trabalhando dentro desse range, né? E a gente estava na expectativa, vai romper, vai ficar preso até quando? E finalmente, né, agora em agosto, ele conseguiu o rompimento aí dessa região. Como que a gente pode trabalhar aqui, né, alvos para a gente tentar identificar até onde o ouro pode ir, pelo menos nesse momento inicial, tá? Uma das formas é a gente duplicar essa região aqui para cima, né? Ó. E aí a gente vai ter aqui, ó, esse caixote duplicado. A gente consegue ver, né, um potencial alvo nesta região aqui, tá? Do 3.800 aí, mais ou menos, tá? É um primeiro alvo aí que a gente pode ter para o ouro, né? Simplesmente dobrando aqui, ó, este rangezinho, né? Eu jogo ele duplicado aí para cima, eu vou ter, né, o meu alvo definido aqui nos 3.800. Uma outra visão que a gente pode ter aqui, pessoal, ó, a gente vê que o último movimento aqui de pivô, ó, antes dele lateralizar, foi esse movimento aqui, né? E a gente pode pegar uma projeção, ó, usando o Fibo deste fundo aqui, né, com esse topo, e aí eu jogo para cima. Eu teria um primeiro alvo, né? Se eu pego esse fundo, jogo o 38.2 aqui, ó, na região onde ele ativou o pivô, porque vocês concordam que isso aqui é um grande pivô, né? Ele veio, ó, puxando para cima, lateralizou aqui durante um bom tempo e agora ele está rompendo, né? Quando ele vem romper esse topo aqui, ele aciona, né, essa estrutura onde ele deu uma pernada de alta, lateralizou e puxa para cima. Então aqui, ó, eu tenho o primeiro alvo, né, desse pivô. E olha como a gente já consegue identificar a primeira confluência, né, de alvos, né, na região aqui do 3.850, 3.840 com 3.815 mais ou menos, que é o caixote duplicado para cima. Então, inicialmente, tá, eu vejo o ouro, caso ele continue forte aí nessa tendência, inicialmente eu vejo ele trabalhando um alvo nesta região aqui, tá? Ó, entre o 3.815 e o 3.840, tá? Vamos ver se ele vai confirmar aí esses alvos, tá? Esse estudo que a gente tá fazendo. Se ele continuar mais forte ainda, pessoal, o que eu posso fazer? Projetar, né? Ó, aí em vez de colocar o 38.2 aqui na cabeça do pivô, eu jogo 50%. Aí eu teria um alvo aqui no 4.000, tá? Redondo. Que a gente sabe, né? Número redondo sempre gera ali uma certa pressão no ativo, tá? Então mais duas confluências, né? Segundo alvo de Fibo com região de número redondo, 4.000, aqui dá dando 4.040, 4.030, 4.050, mas na faixa ali dos 4.000, tá? A gente teria o segundo alvo. E depois, né? Aí sim, jogando o último alvo aqui, né? Aí um alvo bem longo aí, tá? Já num cenário, né? Pô, se o ouro acelerar esse movimento todo aí para cima, cara, vai ser uma tendência realmente muito, muito expressiva, tá? Mas a princípio, eu vejo o ouro trabalhando bem aqui nessa região do 3.815, 3.840. Agora, um ponto de atenção, né? Tomem bastante cuidado, tá, pessoal? À medida que o ativo vai esticando,
eu sei que o ativo está forte, está em tendência, você vai buscar por compras. Aguarda a correção e busca compra, né, para trabalhar a favor do movimento principal, do movimento, né, forte ali do ativo. Mas tomem cuidado, à medida que o ativo vai esticando, a gente começa a notar divergência no gráfico semanal, tá? E pode ser que ele venha fazer aí algumas correções, se ele der uma travada. O payroll de amanhã vai ser muito importante, então pode, né, mudar um pouco esse cenário, tá? A depender de como vai acontecer aí, como vão sair os dados, como o mercado vai reagir e as expectativas com relação ao corte de taxa de juros do Fed, tá? Então, isso tudo pode impactar. Esse mês de setembro pode ser bem importante aí, né, para o desempenho do ouro nessa sequência aí dessa tendência. Mas o que eu sempre destaco com o pessoal, ativo em região de vazio gráfico, tendência forte, máxima histórica, não fique buscando ficar vendendo de qualquer jeito, tá? Aguarde realmente o mercado te dar um sinal claro ali de reversão, de venda, né? Seja filtrando em tempos gráficos maiores ou menores, tá? Priorize, né? Trabalhar sempre a favor da tendência. Se é uma tendência muito forte, então nem se fala. Aguarde pelas correções para você entrar nas regiões de fato, né, interessantes e tentar buscar pontos de entrada interessantes no ativo, tá? A gente destacou os 3 pontos principais aí que a gente tem, né, que estão possivelmente afetando essas movimentações fortes do ouro e também, né, o que a gente pode esperar para o ativo, né, dentro do que eu estou enxergando aí no gráfico, beleza? Então, acho que ficou bem esclarecedor, né? Tanto a parte voltada mais para a economia quanto a parte gráfica, em questão de alvos, né, potencial de desenvolvimento aí desse movimento do ouro, tá? É claro que pode ser que ele faça uma correção, né? E se ele vier a corrigir, a gente pode ter troca de polaridade nessas regiões de topos aqui desse primeiro caixote azul que foi rompido, tá? Médias também vindo por baixo. Então, vamos ver como vai ser, a gente vai seguir acompanhando. Eu estou sempre atualizando o pessoal lá na comunidade, né, com relação aos ativos, às oportunidades. À medida que ele vai desenvolvendo, vão aparecendo regiões de compra abaixo, né, em tempos gráficos menores, no H4, no H8, no H2, que a gente sempre está buscando ali por entradas na ponta compradora, na sala, e também, né, eu mando na comunidade lá ao longo da semana, quase todos os dias, né, esses mapeamentos. Então, vamos ver, vamos seguir acompanhando de perto aí, a gente vai atualizando aqui também para vocês nos vídeos, né, ao longo das semanas. Fechou? Comenta aí o que vocês acham, se vocês veem que seja plausível essa movimentação do ouro, se vocês concordam ou discordam com a minha leitura, né, desses movimentos, tanto em questão, né, do cenário econômico quanto do cenário gráfico, tá? E me passa aí o que vocês, né, acreditam que pode suceder aí, né, na sequência aí com o ouro, tá? Quem quiser, pessoal, fazer parte aí da comunidade da Sala VIP Internacional, me chama lá no Instagram, a gente está ainda com a campanha de 30 dias gratuitos, tá? Para vocês poderem operar aí com a gente, acompanhar os ativos e ficar por dentro aí de tudo que envolve o mercado internacional, fechou? Vamos que vamos, um excelente fim de semana aí, já estamos caminhando aí para sexta-feira, né? Uma excelente sexta aí para todos, bom fim de quinta-feira, fiquem atentos ao payroll e vamos que vamos, tamo junto!